Olá, senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, como prometido, iremos entender a obra de Lovecraft, entender quais artimanhas ele usou em seus contos para hoje em dia ser considerado um mestre da literatura do horror. Antes de começarmos de verdade, eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda, claro, o vídeo As Várias Formas de Causar e Sentir Medo. Vou deixar esse vídeo no card, na descrição e nos comentários. Esse vídeo basicamente explica nossos medos e por que algumas pessoas sentem medo de algo e outras não. E muitas coisas nesse vídeo vão ficar mais claras se vocês entenderem o que eu explico lá. E agora sim, vamos começar. Um dos maiores motivos para os contos de Lovecraft serem tão bons é que ele não apelou para coisas rasas. Eu costumo dizer que não gosto de filmes de jumpscare, porque eu acho um terror muito barato. É muito fácil você dar susto, colocar algo para pular na tela gritando. Já o terror psicológico, por exemplo, é difícil de ser produzido. É difícil você conseguir imaginar um enredo bom o suficiente para cozinhar a mente de uma pessoa e deixá-la tão aflita quanto os personagens, ou no mínimo, entendendo o que os personagens estão sentindo, se identificando com eles. E bem, o recurso que Lovecraft mais usou em seus contos foi o horror cósmico. E agora eu tenho a missão de explicar para vocês o que é esse tal horror cósmico, também conhecido como cosmicismo. O horror cósmico acontece quando temos aquele sentimento de insignificância, de impotência, de que nós somos pequenos demais, insignificantes demais para mudar alguma situação. Daí a palavra cósmico, porque de fato, em relação ao cosmo, ao universo, ao infinito espaço, não importa se estamos vivos ou mortos, somos só mais uma vida em um pequeno planeta no meio do nada. Não importa sequer se a humanidade inteira existe ou não, nós não somos nada perante ao universo inteiro, apenas mais um grão de areia na praia. Vocês já pararam para pensar na importância de um inseto? Se você mata uma formiga ou uma barata, não importa, o mundo vai continuar girando e ninguém vai nem notar. E nessa visão cósmica, somos tão importantes quanto insetos. Ou seja, é algo bem pessimista quando você pensa dessa forma. É quase um flerte com o niilismo, mas lembrem-se de que estamos falando de artifícios de narração, de contos de terror, deixando os personagens com essa sensação de impotência. Isso não era uma filosofia de vida do Lovecraft. Enfim, o horror cósmico se escora nisso. Ele rejeita a possível possibilidade de grandes propósitos em nossas vidas, de paraísos. Não importa se estamos vivos ou mortos, não importa sequer que tenhamos nascido, não importa o que acontece no mundo, o cosmo é implacável e imparável. Existem coisas muito maiores acontecendo lá fora. E agora sim, falando de algo que era a visão do autor, Lovecraft adotou dentro e fora dos contos o chamado indiferentismo cósmico. Ele acreditava num universo lindo, vivo, com coisas incríveis acontecendo, fenômenos de proporções enormes, mas sem significado, mecânico, e que os seres humanos jamais iriam compreender por completo. Ok, Daddy Jack, tudo isso é muito técnico, muito teórico, cheio de palavras difíceis. Existe uma maneira mais simples de entender o horror cósmico? A resposta é sim. Mesmo que eu nunca tivesse lido um conto de Lovecraft, mesmo que eu nunca tivesse lido sobre cosmicismo, eu já teria tido esse sentimento. E por isso mesmo,
Agora eu vou dar um exemplo pessoal. Vocês já pararam para olhar para o céu à noite, no silêncio da sua janela, sem ninguém perturbando? Já olharam para aquelas estrelas a centenas e centenas, milhares de anos-luz de distância e sentiram que simplesmente estamos perdidos no meio de uma vastidão de nada? Ou até mesmo em alto mar, olhando para baixo e não vendo o fim, não vendo o fundo, não saber o que espreita lá embaixo, e percebeu como somos frágeis. A nossa vida, que é tão valiosa para nós, pode acabar com tão pouco. Isso é o horror cósmico. Eu não sei se todo mundo vai conseguir ter essa sensação, pelos motivos que eu explico lá no vídeo sobre como nossos medos funcionam, mas é isso. O horror cósmico nos diminui, somos ignorantes, não sabemos o que está acontecendo lá em cima e não podemos fazer nada em relação a isso. E ok, como Lovecraft conseguiu usar isso em seus contos? Através dos mitos de Cthulhu. Os contos de Lovecraft nos apresentam criaturas que estão além da compreensão humana, criaturas mais antigas do que o próprio tempo. Essas criaturas, chamadas de os grandes antigos, os deuses exteriores e algumas outras coisas, são chamadas de deuses, mas não são sobrenaturais, são criaturas extraterrestres e, como eu disse, que estão além da nossa compreensão. E isso é bastante interessante. Essas criaturas supostamente vieram do espaço exterior, não são desse planeta e habitam, algumas delas, o próprio Cthulhu, por exemplo, no fundo do mar. Lembram do exemplo que eu mesmo dei de olhar para o céu ou para o fundo do mar? Acho que essas duas coisas são as que mais nos dão esse sentimento de vastidão e nos fazem sentir pequenos. Então foi uma sacada genial do Lovecraft colocar as criaturas ligadas a esses lugares. Essas criaturas com nomes impronunciáveis estão espalhadas em vários dos contos de Lovecraft, e acho que já ficou mais do que óbvio que vale a pena você conhecer as obras. Bem, uma coisa muito importante de se dizer é que não foi Lovecraft que inventou isso de horror cósmico. Isso foi usado um pouco aqui e ali por vários escritores em algumas obras. Inclusive o próprio Allan Poe. Allan Poe teve um conto chamado Sombra, uma parábola. Se vocês já conhecem a obra do Lovecraft e pegarem para ler só o comecinho desse conto do Allan Poe, vão perceber que parece um dos personagens do Lovecraft escrevendo aquilo. Dá até para confundir, sério. Mas enfim, Lovecraft, porém, ao contrário de todos esses autores, foi o que mais usou disso. Ele não usou um pouquinho aqui ou ali, ele usou muito. Ele que fincou mesmo a coisa e fez ela ficar conhecida. Por isso, ele é considerado o pai do horror cósmico. Enfim, pessoal, se você ainda nunca consumiu algo de Lovecraft, eu repito, tem o Chamado de Cthulhu narrado por mim inteiro aqui no canal e também o Dagon. O Chamado de Cthulhu tem todas as 3 partes completinhas do conto. E se vocês realmente quiserem conhecer o Lovecraft, passem lá na Dark Side. Eles têm uma coletânea com alguns dos melhores contos do autor e muito bem caprichada, como eu sempre digo aqui. Se você quer começar, se você quer se introduzir na literatura do horror, a Dark Side é a melhor editora que temos aqui no Brasil. É isso então, pessoal. Foi uma honra para mim falar de maneira tão completinha de um dos meus 2 autores preferidos. E muita gente está perguntando se vai ter vídeo assim também para o Allan Poe. E claro que vai, podem esperar. Mas por enquanto eu me despeço, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!